Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Julie e eu sei que tá meio tarde para postar esse vídeo, mas eu não gosto de deixar de postar porque nem todo mundo assiste os vlogs, então quem não gosta de assistir os vlogs pode assistir os lidos do mês ou vice-versa. E nem sempre nos vlogs eu conto sobre todas as minhas leituras. E o primeiro livro que eu li em novembro foi A Empregada. Eu vou deixar as capas todas aqui do lado para vocês. Já comecei novembro com uma leitura maravilhosa. Já gostei bastante desse livro logo de cara, por ser um thriller, por ser um livro assim que te prende na leitura. E assim, a cada momento que eu lia esse livro, eu ficava mais intrigada e com mais vontade de ler. O livro conta a história então da protagonista que saiu da prisão, ela foi presa, ficou lá presa acho que por 10 anos, eu acho, se eu não me engano. E aí ela quer se inserir de volta no mercado de trabalho, né? E acaba que é muito difícil voltar para o mercado de trabalho depois de ter sido uma prisioneira, né? O pessoal não quer aceitar, então ela tenta ser empregada, enfim. Aí ela vai e faz umas entrevistas e um casal de bem ricos, assim, que tem uma filha menina, acaba aceitando ela nesse cargo de empregada. Então eles são muito bonzinhos, assim, tá tudo perfeito, maravilhoso. Ela não tem casa, então ela mora no carro dela. E aí eles cedem um quarto pra ela. Ela acha meio estranho aquele quarto, porque é lá no sótão e ele tem a tranca pro lado de fora e não pro lado de dentro. E aí ela acaba achando algumas coisas esquisitas lá dentro. E aí ela, tá, tudo bem, pode ser coisa da minha cabeça, eu tô desconfiada, né? Uma família que tá me aceitando também dentro da casa deles, enfim. Aí ela vai tranquila trabalhar, aí começa a acontecer algumas coisas estranhas. A chefe dela começa a falar umas coisas, ela faz e a chefe diz que não falou. Acontece umas coisas que a chefe dela disse que não era pra acontecer, sendo que a chefe dela mandou fazer, enfim. Começa a acontecer umas discrepâncias que não era pra acontecer. Ela pensa, meu Deus, será que eu tô ficando louca? E a chefe dela, no início, nossa, eu achei ela muito chata mesmo disso, de ser doida. Mas aí ela descobre que a chefe dela toma uns remédios mesmo. Só que acontece umas coisas do meio pro final que eu não vou falar, senão seria spoiler. Que, gente, eu fiquei assim, eu não conseguia parar de ler. Eu li esse livro muito rápido. Eu não lembro em quantos dias eu li, porque foi no início de novembro, a gente já tá em dezembro. E eu não lembro o tempo, assim, que eu levo pra ler os livros. Mas eu li muito rápido e foi uma leitura muito boa. O pessoal fala que quem já é acostumado a ler thriller ou suspense, enfim, já meio que prevê. Mas assim, eu sou daquelas pessoas que deixa muito a história me levar e não fico pensando, é muito previsível, não sei. Quando é thriller, eu me envolvo muito na história e deixo muito me levar que eu nem percebo as coisas, sabe? Não que eu não tivesse percebido um pouco o final, assim, o final não, mas o plot twist da história. Mas eu achei bom igual, sabe? Eu dei 5 estrelas igual, porque eu achei ele bom. Não ia tirar uma estrela só porque eu achava que isso ia acontecer. É que assim, gente, eu não sei explicar. Eu sei que foi uma leitura muito boa, por ser uma leitura que te prende muito, que tu fica ali frenético lendo. Eu acho que foi um livro maravilhoso, então assim, vai de opinião de cada um, né? Eu recomendo demais pra quem tá acostumado e pra quem não tá acostumado a ler thriller também, pra pegar ele assim e devorar em um final de semana tranquilamente. Então essa foi a minha primeira leitura de novembro. Adorei, dei 5 estrelas, maravilhoso. Quero muito comprar o livro físico porque eu li ele pelo Kindle, ansiosa demais pra ter ele na minha estante. E o segundo livro que eu li em novembro, eu não lembro se foi o segundo ou o terceiro, eu não lembro se essa é a ordem, mas enfim, foi um dos lidos de novembro, foi Uma Mensagem Não Lida. Esse livro eu também li no Kindle, tá, gente? Ele tem no Kindle Unlimited, se eu não me engano. Não tem no Kindle Unlimited. Eu peguei ele de graça em alguma época do ano pra ler justamente do Natal. Acho que já faz uns 2 anos que eu tenho ele. E aí eu peguei pra ler, porque eu tenho uma pasta aqui no Kindle chamada Livros para o Natal. Que são livros natalinos com histórias de Natal só pra ler no Natal. Então, assim, peguei esse livro pra ler com uma capa super fofinha, como vocês estão vendo aí, achando, nossa, vou iniciar já as minhas leituras natalinas em novembro. Sim, já estava ansiosa. Pensei, nossa, maravilhoso, vou iniciar já as minhas leituras natalinas com um livro fofinho, não sei o quê. Gente, fui totalmente enganada, entendeu? Ele não é tão fofinho, mas ele é, assim, sobre luto e sobre superação. E eu não gosto muito de ler livros sobre luto, porque eu fico triste. Me dá uma bad, eu fico pensativa, eu não gosto,
porque eu não quero pensar em luto, sabe? Na época natalina, eu quero pensar em coisas felizes, fofinhas, enfim. A protagonista, ela perdeu o namorado, então ela fica mandando mensagem pro celular, pro WhatsApp do namorado, mesmo depois de ele ter morrido. E o celular tá lá, guardado na gaveta, né, da família dele. Só que o número, ele se perde, ele volta à ativa depois de um tempo, quando tu não usa, enfim, né? E aí alguém começa a responder ela. E eu pensei, não, pela sinopse, assim, pelo que eu já sabia, eu não li a sinopse, eu acho, pelo que eu já sabia do livro, eu achei que ia ser um livro que realmente ela ia ter perdido o namorado, mas que ela ia encontrar alguém, que ia ser um livro fofinho e que ela ia ter um final feliz com essa pessoa. Só que não foi assim. Ela ficava o tempo inteiro falando sobre luto, sobre superar esse luto, e é algo bonito, só que eu não gosto. Eu pensei que ia ter, não teve romance. Esse é o fato, não teve, tipo, eles se conhecendo, nada. O livro inteiro são só mensagens, tu não vê diálogos fora das mensagens, ou a mocinha tá indo lá tomar um café, fazer alguma coisa, não. Tu só vê mensagens, o livro inteiro é só mensagens de WhatsApp, então assim, é muito curtinho realmente, ele é rápido de ler, só que o livro inteiro é só mensagem, então tu não vê cenas diferentes dela indo fazer alguma coisa, enfim, se encontrando, não. Ela fala com o mocinho o tempo inteiro por mensagem e é sempre falando do ex dela que faleceu e falando sobre luto, e é realmente algo sobre superação, mas não é algo que eu recomendo pra todos, sabe? Então assim, eu dei 3 estrelas, mas não porque o livro seja ruim, foi porque ele não funcionou pra mim nesse momento, não era um livro não era algo que eu tava esperando com essa capa fofinha, então acaba que eu dei 3 estrelas pra ele por não ter sido o que eu esperava. Daí, o próximo livro que eu li foi A Soma de Todos os Beijos, da série do Quarteto Smith, que vocês sabem que eu tô lendo, da série da Julia Quinn. E assim, gente, eu esperava muito mais desse livro, tá? Eu acho que eu saturei um pouquinho do gênero quando eu tava lendo esse livro, e não do gênero em si, mas do mais do mesmo, sabe? Esse livro conta a história da Sarah, acho que é Sarah o nome dela, protagonista, uma das meninas que tocam no Quarteto Smith. Um protagonista desse livro, ele já apareceu nos livros anteriores, ele até tem uma parte bem importante no livro anterior, e eu não vou falar quem é, nem nada para não dar spoiler, mas eu esperava um pouquinho mais desse livro, e eu achei ele muito assim, teve momentos em que os protagonistas me irritaram, tá? Então teve momentos que eu fiquei irritada, tanto com o mocinho quanto com a mocinha. O Enemies to Lovers dele estava muito forte, eu acho. Eu não sei. Eu só sei que eu fiquei irritada em alguns momentos e não foi algo assim que me deu paz ou que foi coração quentinho. Em alguns momentos, sim, foi bom. A leitura foi uma leitura razoável. Foi uma leitura ok, eu acho. E eu não lembro se eu dei 3 estrelas ou 3 estrelas e meia. Eu acho que em novembro eu tava bem assim, crítica para essas leituras, porque podem ver que o único 5 estrelas até o momento que eu falei foi a Empregada. O próximo livro que eu vou falar eu também dei 5 estrelas. Foi um mês divisor, tipo, teve 2 livros ok e teve 2 livros bons. Essa história, então, como eu disse, foi mais do mesmo, eu acho que não teve nada demais, que nem a história anterior. Foi muito boa, eu dei 5 estrelas e foi um favoritado, pra vocês terem noção. Então não é a escrita da Julia Quinn que me cansou, não é o gênero em si que me cansou, mas eu saturei desses livros que são mais do mesmo. Porque a história anterior, a mocinha, ela era... Gente, a luz tá indo e vindo porque o sol tá aqui, aí vem umas nuvens, aí tampa o sol, aí agora as nuvens estão passando e daqui a pouco vai vir o sol de novo, então a luz vai oscilar, tá? Aí a mocinha do livro anterior, ela era uma governanta, algo que é muito diferente. Eu nunca tinha visto uma governanta protagonista, mocinha, dos livros de romance de época. A gente vê ou a mocinha, ela é da nobreza, ou ela é uma plebeia e o mocinho é da nobreza, só isso. O mocinho, ele é da nobreza, ela é uma governanta que tem um passado aí que ela esconde de todos e a gente vai descobrindo aos poucos. Então o livro anterior é muito diferente dos mesmos, sabe? Eu não posso falar muito senão dá spoiler. E esse livro foi mais do mesmo, entendeu? Eu não achei nada demais, a história deles não me cativou, os protagonistas não me cativaram tanto, assim, não fiquei, nossa, tipo, torcendo muito por eles, não fiquei apegada a eles, então acabou que eu dei 3 estrelas ou 3 estrelas e meia, não lembro, porque não foi tudo isso, e eu acho que
eu esperava um pouquinho mais. E o último livro que eu li no mês de novembro foi assim, nos últimos dias mesmo, assim, no finalzinho, foi o livro Gosma, A Invasão Silenciosa, do autor Ramon Silva. Gente, foi um livro assim bem curtinho, tem no Kindle Unlimited, então é maravilhoso para vocês pegarem e para sair de uma ressaca literária, porque depois desse livro da Julia Quinn, desse romance de época que me saturou um pouco, eu fiquei meio de ressaca. Eu demorei um pouquinho para ler outro livro. Aí eu peguei esse livro do autor Ramon. Ele é um livro nacional, então isso é maravilhoso também. E por ter no Kindle Unlimited é de fácil acesso pra gente. E aí eu peguei ele pra ver se eu conseguia sair da ressaca. E sim, gente, me ajudou muito a sair da ressaca literária. Ele é um livro meio inspirado nos horrores dos anos 80, os livros mais trash, mais body horror. Passa no Paraíba. Tem esse grupo de amigos que tá aí tomando um banho de açude um dia qualquer. E aí do nada eles vão lá competir, fazer uma corrida de quem chega primeiro lá do outro lado do açude, bem coisa de molecagem mesmo. E aí eles estão correndo e aí do nada um amigo do protagonista, que é o Felipe, ele é pego por uma gosma e aí a gosma pega ele, e aí aquele negócio assim bem de filme de horror antigo mesmo, que nem eu falei, tem bem essa vibe. Eu senti muito isso lendo esse livro e me dá uma nostalgia, porque eu não assisti os filmes nos anos 80, mas eu assisti os filmes dos anos 80 na minha época, e aí me deu uma nostalgia, então eu senti isso também lendo. É bem vibe desses filmes, se tu gosta desse tipo de filme e desse tipo de livro também, né? Eu recomendo demais. E aí a história vai se passar a partir daí. Vai ter um salto temporal de 25 anos, então vai acontecer isso com esse grupo de amigos 25 anos depois. O Felipe já tem filho, acontece uma coisa na escola com o filho dele e o filho do amigo dele, que é o Tobias. O amigo dele é Tobias e tem um filho também. E aí acontece uma coisa lá e aí vai trazer à tona tudo que aconteceu no passado. Vai ter uma tempestade vindo aí, enfim, gente. É um livro que tu realmente tu lê em um dia. O e-book, acho que a estimativa é de leitura em 1 hora e pouquinho. Muito rápido, muito bom para sair da ressaca. E é um livro que te prende a atenção, porque tu quer saber o que aconteceu, o que tá acontecendo com essa gosma. E aí, por isso, pela nostalgia, pelo sentimento de querer saber o que tá acontecendo o tempo todo e pelo livro, enfim, a escrita do autor também é bem fluida, eu dei 5 estrelas para esse livro também. Então eu fechei novembro com chave de ouro, porque foi uma leitura boa e foi uma leitura 5 estrelas. Então foi isso, pessoal. Essas foram as minhas leituras do mês de novembro. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, que saiu nesse cenário mais diferente, porque o escritório está sendo usado para outros fins agora e eu quis usar aqui porque a luz está muito boa. Deixe aqui nos comentários quais foram as leituras de novembro de vocês, que eu vou adorar saber. E comentar com vocês sobre essas leituras, né? Até porque eu adoro saber o que vocês leem durante o mês também, né? Não se esquece de deixar o like, compartilhar, comentar no vídeo, que isso me ajuda demais. Eu esqueci de pedir no início do vídeo, mas tô pedindo agora. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!